Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Sou o Marco Romero, CEO da Taking. Nós vamos trazer para vocês como que a arte marcial se cruza com o empreendedorismo. Estou com um convidado, José Júnior, um amigo, está aqui conosco para poder compartilhar a experiência de vida dele como empresário e como pessoa física, né, para poder trazer as experiências. Bem-vindo, Jeitoso. Um prazer estar com você aqui. E quem é o Júnior? Quem é o Jeitoso? Cara, obrigado aí, Marcão, pelo convite. É uma honra estar aqui. Cara, eu sou um cara simples, né? Trabalhador aqui e pai de família, né? Tenho um filho de 3 anos aí, vai completar 4 anos agora. Sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Igaraçu do Tietê, né? Do lado de Barra Bonita. Eu falo que é Barra Bonita porque de Igaraçu do Tietê, eu falo assim, eu sou de Igaraçu do Tietê, do lado de Barra Bonita, né? A minha esposa também é de lá. Então, toda a minha família é de lá. Sou filho caçula, tenho 4 irmãs. A minha irmã mais nova, ela é 8, 9 anos mais velha do que eu. Então, meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa. Tive uma infância maravilhosa, família humilde, mas uma infância muito boa. E sou professor de jiu-jitsu, tenho uma filial da Aliança aqui, tenho 12 anos de faixa preta, né? Então, tenho uma experiência razoável aí no mundo da luta. Filial Saúde, aqui em São Paulo. Sou faixa preta do Fábio Gurgel, né, da Aliança, um dos fundadores da Aliança. E estou super feliz de estar aqui. Esse é um pouquinho, né, de quem sou eu aqui. Vamos falar um pouquinho sobre disciplina e consistência. Como que o jiu-jitsu e o empreendedorismo têm essa sinergia e como que você coloca isso no seu dia a dia? Cara, a minha esposa, ela é uma executiva, né, trabalha numa multinacional. Então, a gente tá junto há 20 anos. Então, ela tá há 16 ou 17 anos trabalhando nessa empresa. E a gente construiu a vida junto, né? E aí, sempre eu via muitos desafios, assim, as dores que ela tinha ali dentro do trabalho, muito parecido com o que a gente vive no dia a dia no jiu-jitsu, né? E às vezes na empresa você não vive só no dia a dia, né? Então você vive em alguns momentos uma coisa maior ali, você vive às vezes uns bons momentos, muitos bons momentos, e aí depois vem alguma coisa ali para um obstáculo. E no jiu-jitsu a gente já tem essa convivência todo dia, às vezes em uma hora você pode ir da frustração a um sucesso ali né, numa coisa que você estava querendo fazer, numa posição, seja numa luta, ou seja num exercício, né? Então o jiu-jitsu ensina isso. E a disciplina, ela vem de forma que se você vai treinar, mesmo cansado, mesmo você vai ter mais sucesso, provavelmente, do que se você não fosse tão disciplinado. E isso comparado a você mesmo, né? Então, não comparado às outras pessoas. Então, o jiu-jitsu traz isso. E a consistência, cara, ela é essencial para um lutador, né? E para qualquer pessoa. Então, a sinergia é essa. A gente passa no dia a dia, eu acho, na empresa, as mesmas dores que a gente tem quando a gente vai lutar. Qual que é a diferença, na sua opinião, da consistência com a motivação? Consistência e disciplina não tem a ver muito com a motivação, porque tem a ver, claro, a motivação faz a gente ter o start ali, né? Ele fala, pô, vou fazer um belo de um projeto aqui na tua empresa, ou eu vou ser um lutador de jiu-jitsu, ou eu vou ser um jogador de tênis, e aí você se motiva, vê um vídeo lá, vê um jogo de tênis, vê uma luta, assiste um campeonato, e aí você começa a treinar. Esse é o primeiro passo. Mas a disciplina é aquele dia que você não quer treinar, né? Aquele dia que você está cansado. E a consistência é mesmo quando você tem frustração, que aí já vem com a resiliência também, né? E o sucesso. Eu acho que, às vezes, até o meu professor, o Fábio Gurgel, sempre falou isso. Eu nunca treinei para competir, né? E ser campeão. Fui campeão no domingo, na segunda-feira eu volto a treinar. Então, muitas vezes as pessoas atingem um status de sucesso. Então, ela fala, agora eu vou viver no glamour disso daqui, né? Eu vou ser saudosista, né? Então, na minha época, eu me formei lá e eu fui essa pessoa tal, e eu não continuo fazendo aquilo que eu tenho que fazer, que é o que me deu sucesso, me trouxe até aqui, né?
que é o lance de você não minimizar, mas normalizar as suas vitórias, né? Então, você faz isso, você tem disciplina, conquista. Quando você conquistou aquilo ali, beleza, tudo bem. Feliz, eu comemoro, mas eu preciso agora continuar com a mesma disciplina. Até porque a derrota também é a mesma cadência, a mesma disciplina. Porque se você perdeu, você tem que voltar a treinar, se especializar e melhorar o seu jogo ou a sua estratégia comercial, sua estratégia como empresa. Isso, e é isso. Então você não vai se acomodar, né? Ter essa consistência em você lidar bem com a frustração, é óbvio, né? Mas o principal também é lidar bem com o sucesso, né? Então você tem conquistas, você aproveitar, né? A comemorar, né? Brindar as suas conquistas, mas continuar fazendo aquilo que você estava fazendo, né? Para conseguir conquistar isso. E claro, vem de acordo de encontro que a gente estava falando da disciplina. Muitas vezes você vai conquistar e depois você vai, né, se preparar ali. Você tem que estar se preparando que vai vir um momento difícil. Então, se você tem essa consistência, você vai lidar melhor com isso. E o arte marcial traz isso. E a humildade, né? Dentro do tatame, você começa a ter mais humildade, porque você começa a ver que você sempre vai precisar, sempre tem alguém melhor que você. Você sempre precisa estar melhorando. Né? As coisas vão mudando, né? Tem coisa que também você não tem mais capacidade de fazer, e aí você tem que olhar para o outro caminho, né? E isso o tempo todo, né? De quando você chega para fazer os exercícios, de uma luta, e com o tempo, depois que você vira um professor, depois que você vira um dono de academia, ou não, ou você era um atleta e foi para um outro caminho ali, virou um empreendedor, um empresário, ou um líder numa empresa, um executivo. Tem uma frase que eu uso, que eu não sei se ela é sua ou é do Gurgel, que eu falo sempre: vivo confortável no desconforto. É isso. É uma frase do jiu-jitsu, né? Eu escuto bastante você falando, eu escuto o Gurgel falando, assim, e eu levo isso para minha vida toda, tanto profissional como empresarial, porque é um espetáculo. Essa frase, para mim, ela se encaixa muito bem. E como para você se encaixa hoje? Ah, cara, na verdade, acho que é o meu lema, né? Na verdade, o Fábio sempre falou, que o jiu-jitsu vai aprendendo a lidar com os problemas de forma racional, né? Com a cabeça e não com o fígado, né? Então, você tem um problema ali, você tem que fazer aquilo que você pode, não adianta você se desesperar, né? E vai aprendendo com isso, né, cara? Às vezes a gente não vai fazer tudo certinho, tudo como um cara que não erra nunca, pelo contrário, faz parte do nosso desenvolvimento errar, e vai vir esse desconforto o tempo todo, né? Então você sempre vai ter alguma coisa ali que te deixa desconfortável. E aí como que você lida com isso? Eu acho que essa frase é isso aí, cara. E aí viver mais ou menos isso, né? Você tem que aprender a viver o tempo todo com isso, se acostumar, né? E isso não ser uma coisa que impacta na sua vida com a sua família, né? Esse desconforto, às vezes a gente se incomoda com alguma coisa no trabalho, no treino, e aí você fica bravo e fica remoendo aquilo ali não é assim. Aí você tá lidando isso com o fígado, com o estômago ali, você não tá sendo racional e fala, pô, o que eu posso fazer aqui, né? Calma, respira, isso. Você tem decisões dentro da empresa que você precisa tomar, não toma com o coração fervendo, com a cabeça quente. Exatamente. Você está numa posição de jiu-jitsu, vou dar um exemplo, você pega um jeitoso te amassando com 100 quilos, calma, dificilmente você vai conseguir sair do jeitoso, mas você tem uma saída. Não, sempre tem alguém que vai conseguir sair tem uma e saída. vai me deixar mal, né? Exatamente. E eu escutei uma coisa sua que há muito tempo, e acho que você não sabe, eu estava fazendo uma posição e você falou, e eu falei, cara, eu não consigo fazer. Você falou assim, você chegou na faixa preta, não existe não consigo. Você vai conseguir. E agora você só vai sair daí depois que você conseguir, porque você vai ficar tentando, e realmente, cara, é persistência, resiliência, e uma hora ela sai. Demora, mas sai. Não, exatamente. Eu acho que tudo isso que você falou aí é o que realmente o jiu-jitsu faz a gente se tornar. Agora, o dia a dia não é fácil, né, para ninguém, né? Mas é legal demais que o jiu-jitsu, além de ter esse lado de trabalhar tudo isso,
tem um lado ali do social, né? De você estar com várias pessoas ali dentro do tatame. Aprender também até essa humildade, que às vezes você, né, pega lá um CEO de uma multinacional treinando com um garoto que está começando a vida agora, humilde, que veio de uma cidade do interior do Nordeste ou do interior de São Paulo. E o cara tá trocando, o cara tá ensinando alguma coisa para esse empresário ali. Então você começa a falar assim, cara, isso aqui. E aí você empodera todo mundo, né? Dá humildade para aquela pessoa que chega ali muito, né, achando que tem que fazer, sempre ter resultado em tudo que ele faz, rápido. E empodera, dá humildade, o cara fala, não é bem assim, eu tenho que aprender, eu posso aprender com várias pessoas e tá tudo bem. Não precisa ser só aprender com uma pessoa. E não é feio para ninguém você né? ter cabeça aberta, você escutar opiniões, porque caso contrário você não chega em lugar nenhum. Pois é. E aí vem esse lado do jiu-jitsu, né? Eu sempre ouvi jiu-jitsu do meu professor, ele é um esporte individual, né? Você vai lá lutar num campeonato sozinho, você. Mas na verdade não vai, né? Tem todo mundo que faz parte do seu processo ali, né? Para você atingir um resultado da construção, seu dia a dia, você precisa das pessoas. Então você precisa do seu parceiro de treino, você precisa do seu professor, então você precisa de um no caso de um atleta de alto desempenho, do nutricionista, de um psicólogo, de um fisioterapeuta. A vida como ela é, todo mundo precisa de alguém, todo mundo precisa de suporte, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre adaptabilidade e resiliência. Como que você vê hoje no empreendedorismo e arte marcial, como que cruza? Como que tem essa sinergia hoje, na sua opinião? Cara, na verdade, volta àquilo que a gente estava falando sobre, quando a gente fala sobre o resultado na disciplina, consistência e tal. O jiu-jitsu, quando você começa a treinar, né, que esse lance, quando você aprende um conceito de alguma coisa, você pode adaptar, né? Então, o jiu-jitsu ensina isso, né? Eu te mostro sobre uma passagem de guarda ou uma raspagem, um tipo de guarda. O que é importante você entender? O conceito. Aí você pode adaptar. Então, eu falo para você, segura a perna, mas aqui eu preciso segurar a perna para fazer X movimento. Mas você pode segurar a calça, se você não gosta de segurar a perna, mas você pode adaptar o seu movimento, né? E isso faz com que a gente fique criando esse padrão de pensamento. Então você aprende o conceito e você está preparado para se adaptar, né? Por exemplo, eu te ensino a fazer uma raspagem de tal maneira em que você utiliza a sua mão. Só que aí seu adversário segura a tua mão. Se você entende bem o conceito do que você está fazendo, do que você precisa fazer ali, você se adapta e faz uma raspagem ou uma finalização sem utilizar aquela mão ali, utilizando do conceito. E é isso que tem total sinergia, eu acho que com o empreendedorismo, né? E conta uma história, um exemplo que você acha como que consegue cruzar isso como empreender. Porque você, quando você abriu a academia, você teve que se adaptar com algumas funções que você nunca fez. Fluxo de caixa, sim. Estrutura de professores, sim. Que não é fácil. Então, claro, a gente já na Aliança, eu tenho um exemplo, né, que é o Fábio Gurgel, a associação lá, e que já dá um respaldo para a gente, porque eles já pavimentaram isso para a gente, né? Mas eu não era um proprietário de academia, nada disso, estou aprendendo ainda. Não nasceu, né? Não nasci, estou aprendendo ainda, né? E quando eu tive que mudar, foi os passo a passo que eu fui tendo na minha jornada no jiu-jitsu. Então, quando eu comecei a treinar, eu queria treinar, né, para depois competir, né? Depois eu comecei a falar, cara, eu gosto disso daqui, eu vou começar a competir, comecei a focar a minha energia nisso, né? Virar um bom competidor, que eu tenho que fazer para isso. Aí foi chegando um momento que eu comecei a ter essa transição ali, principalmente na faixa marrom, que foi para ver que tinha um caminho ali para eu sobreviver do jiu-jitsu dando aula. Até porque naquele momento ali, né, vamos falar, eu era faixa marrom com 2009, a gente não tinha ainda esse profissionalismo do jiu-jitsu de competição que dava para viver, né, dos patrocínios, e que hoje em dia ainda é muito difícil, né? Mas, então naquela época eu já fui forçado a
pô, tenho aqui o lado de poder dar aula, é aqui que eu vou ganhar um dinheiro. Então, eu não sabia dar aula tão bem, né? Então, eu já tive aquele momento de me adaptar a uma nova realidade. Então, agora eu sou professor. Quando eu peguei a faixa preta e estava sendo um líder de uma academia que o Fábio tinha como filial e eu dava aula, também tive que me moldar, me adaptar ali, porque era uma outra pessoa que dava aula, né? Uma das mais antigas. Isso, era, que é na Monday lá, no grupo Monday. E já existia uma turma, e aí eu cheguei ali, a turma toda foi embora, né? Ficou alguns, apenas os menos graduados, um ou outro mais graduado. E aí a gente teve que mudar um pouco também a maneira de olhar o jiu-jitsu, não mais como competidor, mas agora como professor. E aí eu fui atrás, né? Já existiu o primeiro curso de professores da Aliança, e aí eu fui me capacitar. Acho que esse é o grande lance. Como que eu me adapto? Me capacitando e entendendo que agora mudou aquela realidade. E aí chegou o momento em que eu tive que ser dono da academia também. E aí eu vou ter que aprender a lidar com isso, com o fluxo de caixa, com tudo isso. Então, acaba que aquele período de atleta, né, ou de praticante de jiu-jitsu, trouxe uma coragem, uma maneira de pensar e de lidar com as coisas para esse momento que eu vivo na vida agora. Então, Resiliência. Como que você emplacou nesse meio aí, na sua opinião? cara, e a resiliência, né, vamos contar até a história da pandemia, né? Então, na pandemia ali, cara, eu dava aula na Monday ainda, né? E a Débora estava grávida. E aí veio a pandemia ali, em março, né? Engravidou, acho que a gente descobriu em janeiro, em março. Aí parou tudo. Então a gente ficou sem trabalhar, né? Sem dar aula, vivendo uma realidade assim, que todo mundo fala, cara, e agora? Esquece esse negócio aí, vai ser muito difícil de sobreviver a isso daí. E a gente foi na Aliança tentando se adaptar. Então a gente fazia lá, eu lembro que o Fábio fazia reuniões semanais, ou acho que até no começo a gente fazia mais do que 2 vezes na semana, alguma coisa assim, para tentar se adaptar, né? Eu acho que você também passou por isso aqui. Bastante. E esse momento foi um momento de resiliência, porque teve muita gente que desistiu, né, cara, assim, do que fazia, né? Foi para outro caminho. E teve pessoas que tiveram até sucesso. Aquilo ali, até a pandemia, ela motivou a pessoa a mudar um pouquinho ali, né? Forçou. E isso também foi meu caso, né? Que eu tive a resiliência de continuar com o jiu-jitsu, mas fez com que agora eu falasse, não, agora eu vou encarar mesmo toda a parte da gestão e do empreendedorismo da minha academia. Legal. Né? E aí em 2021 ali, em 2020 eu resolvi sair da parceria que a gente tinha lá na Monday e montar a academia sozinho, né? Vamos dizer assim, alugar um espaço dentro de uma vida nova. E aí abri em 2021 ali em janeiro. E aí, pô, tá felizão, motivado, pronto para trabalhar. Aí veio uma segunda onda e de novo ali a gente fechou, né? Voltou a funcionar em agosto. Treinando de máscara. E o meu filho já com meses, né? Nasceu em setembro de 2020. E aquele momento foi um momento de muita resiliência para não desistir ali, continuar treinando principalmente, né? Então, enquanto todo mundo estava fechado, eu arrumava pessoas que queriam treinar também para a gente poder continuar treinando e eu continuar, né, me capacitando para quando eu tivesse essa oportunidade de voltar a trabalhar ali, de poder fazer as aulas e continuar com um projeto da academia, poder tá fazendo. E isso daí, em alguns momentos, dava vontade de desistir, né? Que é uma coisa que no jiu-jitsu a gente tem o tempo todo, né, cara? Então você tá ali às vezes numa posição muito desconfortável, que você acabou de falar, numa montada, ou que a pessoa tá quase te finalizando e você tá com muita vontade de desistir, ou tá muito cansado. E aí você fala, não, né? Eu vou continuar aqui. Tem uma saída, sempre tem uma saída. Por que isso? Porque já teve momentos que você desistiu ali na posição e você viu que, cara, poderia ter insistido um pouco mais. Ou desistiu porque não dava mesmo. E esse é o momento da inteligência que o jiu-jitsu te mostra. Tem um momento que não dá mais, já vai te machucar demais. Você vai ter que, né, desistir. E às vezes a gente faz muitos erros consecutivos, o mesmo erro.
No jiu-jitsu você fala, cara, sempre eu vou fazer tal coisa aqui e acontece a mesma coisa, cara. Então eu vou ter que me adaptar e mudar isso daí, né? Eu vou ter que mudar isso daí, porque isso daí não essa maneira que eu tô fazendo para atingir o meu objetivo, eu tô fazendo sempre a mesma coisa e o resultado tá sendo negativo, eu vou ter que mudar. Tem algo errado Isso é adaptar. na estratégia. Isso é se adaptar, né? Volta àquilo que a gente estava falando. E a resiliência vem nesses momentos duros, né, cara, que você vai ficar com vontade de desistir, mas ao mesmo tempo você respira e fala, pô, mas dá pra fazer, né? Esse momento tá difícil, vai passar. Eu posso fazer. E eu acredito e vamos pra cima. E foi isso que aconteceu. E hoje a academia tá com um sucesso, né? Um sucesso que ainda me move para continuar fazendo, ainda atingir alguns objetivos que eu coloquei. E que quando eu atingir, eu vou colocar outros. Eu nunca estou satisfeito nesse sentido, mas eu estou, vamos dizer assim, satisfeito no que eu venho trabalhando, né? No que a gente vem conquistando ali. Tem muita coisa para melhorar lá na nossa filial e vai sempre ter. Como tem eu me espelho no Fábio muito, né? No exemplo da associação, do Gurgel, do Alexandre Paiva, do Romero, que são os fundadores, mas todo mundo que trabalha na Aliança. E hoje a Aliança tem 300 filiais pelo mundo, né? E 300 afiliados. Estão montando algumas academias próprias, né? Umas flagships, né? Academias modelo que estão também despertando uma motivação ali para a gente também, né? Ter um exemplo ali de melhoria, né? Das próprias academias dos fundadores. Falando em exemplo, o que você pode falar para o pessoal de casa sobre resiliência e como se adaptar? Dá uma sugestão, dá uma dica para as pessoas em casa, como que você pode levar isso para a sua vida? Cara, vou falar um pouquinho da minha vida aqui, né? O que eu estava falando, dando os exemplos aqui da pandemia e tal. Mas quando você fala sobre resiliência, está muito voltado a né, desmotivar. Tal. Então, quando eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu, eu amo o jiu-jitsu, né? Então, se você tem resiliência para atingir um resultado, um objetivo que você tenha na vida, uma coisa que você ama demais, que faz bem para sua vida, né? Você tem que procurar esses caminhos de se adaptar, né, àquilo que você está vendo que está causando, né, essa falta de motivação, para você continuar fazendo, né, e ter resultado no futuro. Então a resiliência vem a partir de você começar a olhar que aquilo que você está fazendo, que está te desmotivando, e olhar os pontos negativos, aquilo que você consegue se adaptar agora, que aí vem de acordo da adaptação, para você conseguir voltar a entrar no trilho ali de conseguir atingir o seu objetivo. Então a resiliência está muito voltado a isso para mim, né? Quando você fazer sempre as mesmas coisas ali, claro, mas ao mesmo tempo, né? Eu não preciso mudar o horário que eu acordo. Se eu acordo já um horário 6 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã, mas eu preciso muitas vezes entender o porquê que eu não estou me motivando, porquê que eu não estou conseguindo manter uma consistência naquilo que eu estou fazendo, para poder me motivar e eu continuar fazendo aquilo. Mas vai passar por um período em que vai ser muito difícil. Muito difícil. E aí essa resiliência, né, de estar no dia a dia ali, de estar indo junto com a disciplina, junto com a consistência que vai fazer você voltar para o trilho ali e ter sucesso. Acho que é meio que isso, né? Quantas vezes você já foi treinar cansado, cabeça cheia de problemas, mas você fala, tem que ir. Isso é resiliência, isso é disciplina. E um exemplo prático, né? Vamos pensar assim, o jiu-jitsu já foi criado, pavimentado por um monte de gente. Então, né, o nosso Romero Cavalcante, ele tem a frase sensacional que o Fábio repete bastante. Quando a gente está lá treinando jiu-jitsu e recebe uma informação, ó, você faz isso porque a pessoa vai fazer aquilo e tal. Muitas vezes, principalmente faixa branca, né, ou até mesmo depois que você é graduado, a gente quer criar muita coisa, quer questionar muito. E aí ele fala assim, cara, tenta não reinventar a roda, né? A gente tem que ser questionador, a gente tem que ser um cara, né, que cria, né, mas a gente tem que também
se aproveitar daquelas pessoas que já pavimentaram, de que já passaram por aquele caminho, né? Já erraram, já passaram pelas mesmas dores que a gente está passando e tentar entender esses caras, né? E aproveitar dele, e acreditar e confiar naquilo que ele está te passando. Então, na Aliança a gente tem isso, né? Então, no Jiu-Jitsu tem isso, né? Então, se você vê ali, aquela pessoa está falando, ela tem um respaldo para falar para você e você acredita. Então, se você se volta de pessoas assim no mundo corporativo, vai fazer também com que você consiga passar por esses momentos difíceis com uma tranquilidade maior, porque você já está sendo brifado, vamos dizer assim, e também as pessoas vão te puxando, né? Tem outra frase que o Fábio fala, que quando uma maré sobe, a maré sobe para o barco grande e para o barco pequeno. Se você tá junto ali, vai subir todo mundo junto. Então, se você se volta de pessoas capacitadas para te ensinar as coisas, para te dar conselhos, experiências, pessoas melhores no sentido, né, daquilo que você faz, provavelmente o seu negócio vai melhorar e a sua capacitação também. E tem aquela máxima, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Se você se relaciona com gente do bem, você vai ser do bem. Se você é do mal, você vai ser do mal. E a humildade entra muito forte nesse ponto, porque quando você tem pessoas que você pode perguntar, tirar dúvidas, faça isso. Não fique com vergonha. Não ache que você é mais que alguém. E o cabelo branco faz tanta diferença nessa hora. Faz, com certeza. Com certeza. E aí tem essa comparação. O jiu-jitsu, ele mostra isso pra gente, né? Faz a gente se entender como pessoa, né? Então a gente muitas vezes cria-se o vitimismo, né? A gente sempre tá querendo colocar a culpa nas outras coisas. E aí você vai treinar jiu-jitsu, não existe isso, né? E isso é legal que você estava falando. Muitas vezes a gente, como professor de jiu-jitsu hoje em dia, consegue ter visualizar quando chega uma pessoa na academia, se ela é uma pessoa do bem o tempo todo, ou se ela não é, ou se ela é uma pessoa que... O tatame fala, né? Aquele momento ali que você chega na academia ali, ele fala muito, né? Na questão de, cara, o cara que é mais corajoso que o outro, o cara que... E isso também dá para se moldar. É claro que quando você fala de uma pessoa que tem muito mau caráter, daí é muito difícil. Até o jiu-jitsu é difícil consertar. Mas quando a pessoa tem momentos de, vamos dizer assim, não covarde no sentido de covarde no sentido... De covarde no sentido... Amedrontamento. Isso, de ter medo demais, de não ter coragem de continuar um projeto, de continuar... Sempre quando vem uma frustração, a pessoa vai embora... A gente consegue ver esse cara, e esse cara com o jiu-jitsu, se ele encarar o jiu-jitsu, falar assim, pô, eu gosto de jiu-jitsu, ele vai transformar ele numa pessoa que tem mais... Quer empreender, o cara tem mais motivação, aí ele aumenta a disciplina, aí ele fala, cara, se eu botar essa cadência, essa disciplina, eu vou conseguir chegar do outro lado. E o foco, nesse caso? Como que você acha que o foco, no meio de tudo isso, ele consegue te ajudar? O foco também é uma coisa que você vai desenvolvendo também no jiu-jitsu, a gente consegue desenvolver com as práticas do jiu-jitsu, falando tudo que a gente está falando aqui, né? Principalmente com resultado, né? Então, quando você vai treinar jiu-jitsu, você quer fazer um esporte, quer praticar uma atividade física, mas muitas vezes a pessoa chega lá com o objetivo de quero me defender na rua, quero fazer não sei o quê, enfim, com vários objetivos. Mas aí, no final mesmo, como a gente é ser humano, você quer ter resultado, você quer, né, finalizar outra pessoa, tal. E você começa a perceber que se você não tem foco no seu treino, foco na explicação do professor, foco no seu dia a dia... Tempo perdido. Você vai ter tempo perdido ali. Então, o jiu-jitsu já também te mostra isso, né? E aí o atleta de alto desempenho, por exemplo, que hoje ainda tudo tá na moda hoje a gente fazer essa comparação do esporte, né, do alto desempenho, das artes marciais e do jiu-jitsu, muito também com esse sucesso que ele... Porque o jiu-jitsu, ele se adapta, você consegue se adaptar para treinar. Então, se você consegue se adaptar para treinar, você fala assim, pô, se eu consigo me adaptar aqui para treinar jiu-jitsu com o meu joelho machucado, com o meu joelho que eu não tenho tanta flexibilidade, né? As outras artes marciais é um pouco mais difícil de você praticar se você tem algum dessas dificuldades, né? Vamos dizer assim.
Então, você poder se adaptar, olhar que você se adapta e consegue praticar, você consegue fazer com que você fala, cara, se eu focar nisso daqui, mesmo eu tendo dificuldade, eu me adapto ali, eu vou conseguir ter resultado. E você pega no empreendedorismo, né? Você pega um empreendedor com N produtos, com N ofertas. Se você não tiver foco, se você não tiver disciplina, se você não tiver constância em cima disso, você também não consegue sair do outro lado. Então, até uma dica para o empreendedor é: tenha foco. Sabe exatamente o que você quer levar para o seu cliente, qual é o valor que você quer levar, porque com isso você vai conseguindo conquistando o mercado, ter disciplina e depois, aos poucos, você vai criando outros produtos, outras ofertas. Não, com certeza. Não, você pode pegar a própria história da Aliança, né? Do que é hoje, né? Hoje a gente fala, pô, jiu-jitsu Aliança, a gente não. E isso daí tem, né, total responsabilidade, principalmente tem do Fábio Gurgel, dos fundadores ali, e do acreditar deles, né? Então eles se capacitaram e acreditavam muito nesse produto, né? E nessa, vamos dizer assim, nesse estilo de vida, e que aquilo ali era ouro, né? E é ouro, né? O que a gente. Então hoje eu consigo também ter esses olhos, eu sempre tive na realidade. Mas o meu professor, esses caras tiveram, na realidade, a resiliência, tudo isso, e acreditar naquilo ali, e se capacitar demais em um foco gigantesco para poder ter hoje em dia essa academia essa equipe que é referência, né? Que é mais do que começou como uma equipe de competição, mas que hoje em dia é um estilo de ensino de jiu-jitsu, é uma escola de jiu-jitsu, né? E que entrega ouro ali para todo mundo. A mais conhecida do mundo, ou uma das mais conhecidas do mundo. Com uma metodologia, então eu acho que foi isso. Então o Fábio criou a metodologia, né? Resgatou uma maneira que ensinavam jiu-jitsu lá no passado, se capacitou e acreditou naquilo que ele ama, né? Então, se ele acredita naquilo ali, se capacita naquilo ali, né? Cria uma metodologia para poder colocar em prática e vender aquilo. E claro, com tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Ter todos esses ensinamentos, né? Os valores do jiu-jitsu, né? Que é ter resiliência, lutar com afinco, né? Com respeito, né? Nunca desistir, ter o respeito, né? Por todo mundo, dependente de qualquer preferência política, né? Preferência religiosa e tudo mais, e ter muita consciência de que você precisa trabalhar, né? Ter foco, tá no seu dia a dia ali, desenvolvendo, mas ter isso que você falou aí, né? Ter um bom produto, acreditar naquilo que você pratica no seu dia a dia e vender verdade, né? Vender a verdade, acho que fechamos muito bem esse bloco aqui. Ser honesto, vamos dizer assim, né? Júnior, jeitoso. Trabalho em equipe e liderança. Como que você hoje coloca isso em prática? Como que você vê isso no empreendedorismo? Como que isso te ajuda? O que você pode trazer para a gente de ensinamentos? Cara, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Mas trabalho em equipe é primordial, né? Você precisa das pessoas em volta de você. Então o jiu-jitsu ele te dá isso, né? Se você chega na academia ali sendo uma pessoa que está querendo agregar e que está querendo aprender, né? Então você sempre vai conseguir ter um respeito das outras pessoas, é claro que já estão ali, e você está respeitando as pessoas também, e ali você vai conseguir desenvolver uma troca. Tem umas pessoas que vão poder trocar mais com você no sentido de afinidade e de sentido de conhecimento técnico, né? E aí, se você é uma pessoa que está ali, já está se dedicando, está tendo todos esses pontos que a gente falou aí, né? De disciplina, resiliência, consistência, e você está numa equipe que você precisa um do outro ali, você vai ter sucesso.
E aí no jiu-jitsu é legal, porque a gente compete um com o outro, né? E de que forma? Eu chego lá, a gente treina, e aí tem um momento em que a gente vai tentar fazer as técnicas de finalizar um ou outro, e essa competição tem que ser saudável, né? E tem um líder, normalmente é o professor, né? O professor, tem um head coach que depois é o líder dos professores, e assim vai indo, né? E então esse respeito de hierarquia, de respeitar a pessoa que já está há mais tempo que você ali e que tem alguma coisa para te oferecer, faz muita diferença para você se desenvolver. E depois você pode se tornar esse líder, Como né? que você desenvolve os seus líderes hoje? Porque você tem professores também hoje na sua academia. Você dá o feedback. Como que funciona hoje? Então, eu acho que a gente tem que organizar toda a estrutura, né? Dentro daquilo que são os nossos valores e tentar passar tudo isso no exemplo, né? Dando exemplo ali. Cara, eu aprendo todo dia no tatame, né? Eu aprendo várias coisas. Você é um super empresário e tal, empreendedor. Eu preciso também, né, me espelhar em você, ouvir você um pouquinho ali. Claro que você está indo ali para treinar jiu-jitsu, mas eu tô aprendendo também. E tô me desenvolvendo como professor. E ali dentro da estrutura, né, da academia, a gente está sempre tentando melhorar, falando de tudo isso que a gente falou aqui, de se adaptar também a tudo que está acontecendo hoje em dia, não deixando de lado os valores e o que realmente o jiu-jitsu tem que trazer para a pessoa que está praticando jiu-jitsu, né? Então, isso faz com que nesse dia a dia eu vá treinando essas pessoas e eles vão olhando. Então, um dia o cara é aluno, ele tem que ser aluno, ele está ali treinando, está se desenvolvendo, ele começa a se interessar por aquilo ali de aprender a dar aula e estar ali vivendo o dia a dia. Então, ele começa a auxiliar nas aulas, começa a estar no meu dia a dia ali, fazer parte da minha equipe, e aos pouquinhos, né, que foi assim que eu aprendi também. Aos pouquinhos ele vai se tornando um líder, então ele vai conseguindo vir alunos novos que vão tendo mais aulas com ele sendo auxiliar, daqui a pouco ele se torna o professor, né? E aí aquele outro professor ele vai para uma outra turma, ou ele vai para uma outra academia, ou ele cria a própria academia dele. Mas eu preciso de toda essa estrutura, né? Desenvolve a pessoa. Ele desenvolve a pessoa, exatamente. E através do quê? Do dia a dia do jiu-jitsu ali, né? E aí dando todos esses insights, quem normalmente continua ali querendo ter uma carreira de professor, ele tem que passar por esse processo, né? De auxiliar, de estar ali no dia a dia. E a equipe é essencial, né? Que é o que a gente estava falando. Ninguém faz nada sozinho e um precisa estar puxando o outro. E muitas vezes, quando a gente está, às vezes, principalmente no mundo corporativo, às vezes a gente olha muito para outra pessoa, né? Então, por que eu não fui promovido? Por que aquela pessoa... E não olha para a gente, né? Não olha porque eu estou fazendo, né? Qual é entregável? Enquanto eu estou entregando, e também não... vamos dizer assim, não fica feliz com a conquista da outra pessoa, né? Eu acho que espírito de equipe é isso. Você fica feliz com a conquista da outra pessoa. Seja ali desde da pessoa aqui da portaria aqui da tua empresa, da limpeza, até os CEOs, todo mundo tem que gostar, né, daquilo que... vamos dizer assim, gostar não, mas... como fala? Comemorar junto. Comemorar, isso daí. Comemorar junto as conquistas. E é primordial para um líder ele dividir essas conquistas com todo mundo. Entendeu? Então a gente tem isso na equipe. Mas você trouxe uma coisa bem importante que você falou. Quando eu comecei a estruturar a academia, porque para mim é o seguinte, para quem está empreendendo, você tem que ter uma estrutura organizacional muito boa, tem que ter pessoas boas e você como líder promover essas pessoas para que elas possam ser cada vez melhor, dando feedback, colocando indicadores, e aqui você vai ajustando no dia a dia, semanalmente, mensalmente, para que elas possam ser cada vez melhor, porque com isso os times de baixo, gerência, coordenação, vêm a reboco. E aí você tem que transportar para baixo e migrar essas informações de como montar essa organização, como montar essa cadência, foco, e aí vem a disciplina,
para que as pessoas consigam cada vez melhorar mais. E não só quem está na liderança, quem está embaixo da liderança. Com certeza, com certeza. É isso mesmo. No jiu-jitsu, a gente tem essa felicidade de comemorar a vitória do outro. Então, por exemplo, eu como professor, o que eu quero? Eu quero o seu sucesso. Né? Mas vai vai deixar que eu seja o líder da academia? Claro que não. Né? Então, acho que se compartilhar todo o meu conhecimento e compartilhar as nossas vitórias, as nossas frustrações, o nosso dia a dia e encontrar meios, que é o que você está falando aí, para poder sanar os problemas e também dividir ali a vitória e poder fazer com que eu forme uma pessoa para substituir no futuro, né? Que eu acho que esse é o segredo, né? Você hoje sucessão. A sucessão, isso aí. E o legado, né? Que é o que aqui na nossa equipe a gente tenta passar para frente. O legado de tudo aquilo que eu tive na minha formação com os meus professores, com o meu mestre e tal, e com aquilo que eu acredito, com meus pais também, todo mundo que tem a minha formação. E essa sinergia aí é gigante, né? Aprender a conviver com isso daí, eu acho que é o... Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast, então nós vamos ter que encerrar, mas o bate-papo está excelente sobre como cruzar arte marcial com empreendedorismo. Eu aprendi bastante coisa hoje com você. Dá um recado final para quem está em casa, o que você pode falar sobre todo esse bate-papo que nós tivemos aqui. Primeiro passo, procurar uma academia de jiu-jitsu, né? Aliança Saúde? Procurar um lugar que tenha uma metodologia, né? Porque se você queira treinar jiu-jitsu, e se for fazer qualquer outra coisa também, né? Eu acho que a gente está num momento de muita ansiedade, de muita velocidade na informação, né? Então a gente pode cair às vezes nesse caminho aí de depressão e de tudo mais. E eu acho que o esporte, a atividade física e o jiu-jitsu, né, a arte marcial, ela funciona bem aí para lidar com isso e também para lidar com esse lado do encorajamento, do empoderamento para você conseguir ter sucesso na vida. Então, acho que esse é o conselho. E, cara, fazer aquilo que você gosta, que você ama e que te faz bem, né? Principalmente, né? Faz bem para tua saúde, faz bem para tua família. Eu acho que isso é o que eu tento estar fazendo no meu dia a dia, né? Na minha vida aí. E muito obrigado aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Primeira vez que eu venho numa entrevista, né? Participo aqui de um podcast. Espero não ter me enrolado muito. Foi um espetáculo. E muito obrigado. Pessoal, até mais. Muito obrigado e... Os...